Olá pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Misael Nogueira, faço parte de um projeto chamado Meditando nas Escrituras. O objetivo principal desse projeto é explicar e falar da palavra de Deus de uma forma simplificada e descomplicada para que você possa entender e compreender qual o propósito de Deus para a sua vida. E hoje nós temos aí mais uma exposição da palavra de Deus de uma forma bem simplificada e você possa desfrutar desse momento com o Espírito Santo para que ele possa te ajudar a compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, pessoal, hoje o Meditando nas Escrituras tem como objetivo falar com vocês a respeito da redenção. A redenção é um projeto de Deus que nasce no coração do Pai desde a eternidade. E o que é a redenção? A redenção nada mais é do que um plano de Deus para resgate da raça humana e também de toda a sua criação. Quando nós pensamos que Cristo nos salvou, né? E se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer com muita propriedade que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então sempre vem aquela pergunta: por que precisamos de um Salvador? As respostas que muitas vezes nós obtemos são respostas que não são respostas erradas, porém são respostas que muitas vezes é rasa no seu entendimento e na sua profundidade. Então, por que nós precisamos de um Salvador? Primeiramente, porque nós morremos. Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual o resultado dessa morte? Nós conhecemos essa morte, que ela é física e espiritual, e é preciso ficar bem claro aqui para nós que não é duas mortes, é uma morte só que atinge essa esfera dos aspectos da humanidade, esses dois aspectos, físico e espiritual. Nós tiramos a prerrogativa de Deus decidir por nós, ou seja, tudo que o homem sabia anteriormente a respeito da criação, a respeito de tudo que Deus queria para que o homem exercesse aqui na terra, ele sabia por informação divina, sabia através de Deus. Então Deus decidia por ele cada coisa que deveria acontecer na sua vivência. Então o homem, a partir desse momento em que ele começa esse processo de morte, ele começa a tirar essa prerrogativa de Deus decidir por ele. E também ele perde essa imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente fala assim, que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus, para alguém que não tem um entendimento, uma profundidade maior nas Escrituras, até acredita que a gente está falando uma heresia. Mas na verdade eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você olhar para toda a raça humana, para todas as pessoas, você vai perceber que tem muitas pessoas boas, pessoas generosas e piedosas e muito mais. Só que você vai olhar algumas pessoas que elas excedem na sua maldade de forma que deixa a gente muitas vezes chocado quando você ouve um noticiário. E aí a pergunta que eu faço para você: você olhando para essa pessoa, aquilo dali, naquela forma, naquela ação, naquelas atitudes que ela teve, ela é a imagem e a semelhança de Deus? A resposta que eu tenho para você: ela é a imagem de Deus, segundo as Escrituras, mas é uma imagem que está deformada. Então nós perdemos essa totalidade, essa essência da imagem de Deus. Então, por isso que essa morte que nós sofremos, ela vai afetar essa imagem e semelhança que tínhamos do Pai. O homem como imagem e semelhança de Deus. Aqui nós colocamos um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, o que Deus é? Deus é uma comunidade.
Em alguns aspectos, em alguns versículos, você vai ver a Bíblia dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Por quê? Porque eles são o mesmo na sua essência. Eles trabalham para o bem comum, então eles têm um espírito de unidade. Então por isso é que eles são denominados como um. Por outro lado, quando Deus vai criar, ele também cria uma outra comunidade. Ele vai criar o homem e mulher. Você vai perceber que o homem e a mulher, eles são de personalidades diferentes, mas eles se complementam nas suas ações. Então, Deus é uma comunidade, então ele vai criar uma outra comunidade, né, que é a comunidade humana, né? E Deus também, ele tem a família divina, logo ele então forma a família humana. Deus é uma unidade composta, como eu já disse, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele vai criar também uma outra unidade composta, que é esse ser que ele cria, que tem essas duas personalidades, uma diferente da outra, mas que em si eles se complementam nas suas ações. A partir dessa morte, o homem tornou-se autorreferente. Gênesis 3,7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que eles estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O homem se torna autorreferente. Ele vai entrar num estado de guerra, né? Ele se protege um do outro. A gente vai perceber aí a quebra da unidade humana. Quando nós falamos que nós éramos a imagem e a semelhança de Deus, significa que quando Deus olhava para a terra, ele se via em nós. Então, a partir do momento que o homem se torna autorreferente, Deus não pode se ver mais em nós, porque a humanidade, ela agora está dividida. Ela não trabalha para o bem comum, mas ela trabalha sobre os seus próprios conceitos, né? Cada um tem o seu conceito de verdade. Então, por que nós precisamos de um Salvador? Nós precisamos de um Salvador porque precisamos recuperar a imagem e a semelhança de Deus. Segundo, nós perdemos a nossa identidade pessoal. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, fala algo muito interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Por que esse nome é importante? Porque ele não é apenas um nome. Por trás desse nome, nós temos aí uma identidade, e essa é a nossa verdadeira identidade. Aí você pode se perguntar: não, mas eu tenho um nome, eu sei quem eu sou. Na verdade, tudo que você tem foi o que o seu pai, o nome que você tem é o seu pai que te deu. As suas ações, a forma como você reage, as decisões que você toma, tem muito a ver com as suas relações. Tem muito a ver com aquilo que a sua vivência diária. Então você foi formando um caráter, você foi formando quem você é hoje. Então você é o resultado das suas relações. Então, a nossa verdadeira identidade está em Deus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, o que acontece? Nós vamos conhecer parte da nossa verdadeira identidade. Mas na sua plenitude nós só vamos conhecer quando nós estivermos diante de Deus, diante do Pai. Então ele dará um novo nome para nós nessa pedrinha branca que está escrito, e nós vamos conhecer também a nossa verdadeira identidade e o propósito que na verdade existe em Deus
para as nossas vidas. Então nós precisamos de um Salvador, porque precisamos recuperar essa verdadeira identidade. Uma terceira perda aí que a humanidade sofre, né, é a perda do corpo. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quais são as consequências do homem ter perdido o corpo? Então, o nosso corpo deixa de viver em função do espírito para viver em função da nossa queda. Uma outra questão bastante interessante, que eu acredito que você já tenha ouvido, por exemplo, na questão da homoafetividade, muitas vezes, eu não sei se você já ouviu a frase, eu nasci num corpo errado. À luz das Escrituras, né, para nós que cremos na palavra de Deus, isso na verdade ele se torna um equívoco. Por que que ele é um equívoco? Porque na verdade nós sabemos que nós viemos de Deus e Deus fez de uma forma, cada um tem o seu DNA, a cada um Deus deu um corpo diferente do outro, e só o Espírito de Deus é capaz de fazer iluminar a nossa mente para nós entendermos qual é a função do nosso corpo que foi nos dado por Deus. Então, é só o Espírito que vai saber usar de fato o corpo que temos. Então o nosso corpo passa, após a queda, expressar a nossa rebelião. Então nós vamos deixar de ser a ponte de Deus, né, entre ele e a criação, e nós vamos sair desse lugar de ponte e vamos nos tornar um lugar de aqueles que vai trazer o sofrimento para a terra. Porque olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então percebe aí que nós trouxemos o sofrimento ao planeta, à Terra, ao lugar de onde nós habitamos. Eu não sei se você já tem ouvido algumas vezes, algumas pessoas sempre quando fala de sofrimento, elas sempre querer atribuir isso a Deus. Aonde está Deus? Só que isso mostra claramente que as pessoas estão tão distantes de Deus que não conhecem a sua própria existência. E dentro da história da nossa existência, nós vamos perceber que todo o sofrimento que existe na Terra, que nós conhecemos hoje, as aflições, na verdade é uma consequência da nossa queda, o pecado que cometemos diante de Deus. Então precisamos de um Salvador para recuperar o corpo, pois só o Espírito sabe de fato usar o corpo que temos para a glória de Deus. Em quarto lugar, nós perdemos o planeta, né? E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. É aquilo que nós falamos. Nós começamos agora a trazer o sofrimento para nós e para todo o planeta. Quando Deus ele cria todas as coisas, lembra que Deus vai pegar e vai fazer um jardim, né? Na parte do oriente ali do planeta, né? Ele cria um jardim e coloca o homem para viver ali dentro. O homem estar ali dentro do jardim não é por acaso. Na verdade, Deus estava querendo ali mostrar para ele que o jardim era um modelo de desenvolvimento. Qual era o objetivo? O homem se multiplicar sobre a terra, cuidar desse jardim e ampliar esse jardim por todo o planeta Terra. Então,
o jardim é um modelo de desenvolvimento. Primeiro, porque ele baseia-se na harmonia e sinergia, né? Você vai ver diferentes espécies de plantas, e o que é bonito é isso. Você olha para um jardim, você vê a harmonia, a sinergia, as diferentes espécies, né? Dentro desse jardim, e que torna isso algo cada vez mais belo. Uma outra característica do jardim é que ele é solidário. Então, quando a chuva cai, ela não cai apenas para uma planta, ela cai para todas as plantas. Todas as plantas que estão ali, elas sobrevivem dos mesmos nutrientes que estão na terra. Então, a chuva cai para todos. Então, o jardim tem essa característica de ser solidário. E em terceiro lugar, você tem aí também que o jardim, ele é sacrificial. Ele passa por um processo de poda. Ele cresce, as suas folhas, as suas ramagens se expandem, porém, ele passa por um processo de poda, e isso é o que vai deixar o jardim bonito, né, com toda aquela sua beleza. Em quinto lugar, nós perdemos o fruto do nosso trabalho. Lucas capítulo 4, versos 6 ao 7, fala algo muito interessante. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe aqui, que o diabo fala algo aqui muito curioso mesmo, que o resultado, né, da nossa queda fez com que nós perdêssemos o fruto do nosso trabalho. Então, o diabo está dizendo aqui para Jesus que ele ficou com o resultado do trabalho do homem. Então você vai perceber o seguinte: ele está oferecendo para Jesus as glórias do reino. Se ele prostrar e adorar, ele vai dar tudo aquilo para ele, mas ele fala algo muito interessante. Ele fala: foi-me dado, entregaram a mim. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: e a Bíblia chega a dizer para nós que Deus colocou o homem para dominar sobre todas as coisas na terra. Só que o diabo está fazendo uma revelação de que os homens entregaram para ele aquilo que deveria glorificar a Deus. Então, o homem não sabe no que trabalhar e o que produzir. Você percebe um exemplo, pessoas que estão produzindo coisas, né? A gente vê muito a questão das drogas, né, que destroem as vidas. E o homem muitas vezes trabalha em cima disso com o objetivo de lucrar em cima da destruição de pessoas. Então você percebe que o homem, ele produz o que é mal e ainda olha para isso e glorifica sobre isso. Então nós passamos a dar glória naquilo que é inglória, que não é glória de verdade. Então acabamos de alguma forma produzindo aquilo que não edifica. Existem muitas coisas que são ilícitas, mas os homens continuam produzindo, os homens continuam fazendo, porque eles estão perdidos e eles perderam o fruto do seu trabalho. Então eles acabam produzindo aquilo que de alguma forma não traz edificação para o todo. Então nós somos o louvor da glória da graça de Deus. O homem é o louvor da glória da graça de Deus. Então Deus nos fez para glorificá-lo em tudo. Então, quem é o homem? O homem são aqueles que a redenção alcançou. Então a redenção é a glória do trabalho de Deus. Então é esse processo que nós estamos passando, ok?
Em sexto lugar, nós perdemos o ambiente. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que voltes à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então nós perdemos aqui o ambiente. Qual que é o resultado da perda do ambiente? O homem sai do lugar de delícias, né? O lugar de onde Deus havia dado a ele para ele desfrutar de todas as coisas e expandir o jardim, e ele vai para um vale de lágrimas. Lembra que o homem é expulso do jardim. Ele sai do jardim e agora ele vai ter que viver do suor do teu rosto. Então, tudo na terra passa agora a ser sofrimento. Todas as suas conquistas vai passar por um sofrimento. Então, tudo que você tem hoje, irmãos, normalmente é o resultado de trabalho, de luta, de conquista, né? De se preparar para aquilo. Por quê? Porque esse é o resultado da nossa queda. É o trabalho, é o sofrimento, é por meio da renúncia e assim muito mais. É impossível viver na terra sem sofrimento. E isso é declarado pelo próprio Jesus, em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a terra se torna realmente um lugar de sofrimento. Em sétimo lugar, nós perdemos o universo, né? A Bíblia registra 2 planetas, né? O primeiro planeta é o que nós chamamos de planeta provisório, descrito no livro de Gênesis 1 e no livro de Gênesis capítulo 2, né? Que é esse ambiente em que eu e você vivemos. Se você olha, ele é um ambiente que tem um contraste entre luz e trevas, tristezas e alegria. A prova disso que você tem dentro do jardim uma árvore da vida e também uma árvore que é do bem e do mal, né? Que produz morte. Então você vê que é algo assim provisório, você vê que é algo que tem um contraste muito grande. E por que a gente fala que é provisório? Porque Deus tem um objetivo de nos levar para um planeta que é definitivo, né? Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 22, verso 5, falando sobre esse planeta definitivo. Então, Apocalipse 22, 5 diz: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E aí vem uma pergunta, né? Se Deus ele tem o objetivo de nos levar para um planeta que é eterno, que é definitivo, por que ele cria um planeta que é provisório? É uma pergunta interessante. E a resposta para aguentar a nossa queda, a nossa desobediência, a nossa rebelião. Isso nos leva a entender que a nossa queda não pegou Deus de surpresa. Então nós acabamos entendendo que tudo faz parte de um plano provisório de Deus, de um plano que ele tem para resgatar a raça humana. Então, tipo assim, Deus criou, aí o homem pecou. Deus não sabia. Deus já sabia, né? Os seus atributos permite ele saber que o homem iria pecar. Então ele já providencia o resgate da raça humana. Por isso é que nós precisamos de um Salvador. Por isso é que nós estamos aqui para entender por que nós precisamos de um Salvador. Porque a família divina veio resgatar a família humana que se perdeu. Então nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos alcançar esse planeta definitivo, né? Que é
o ambiente de Deus, né? É o ambiente que Ele deseja para todos nós. É o ambiente que o Senhor projetou para nós. Estamos vivendo num ambiente que é provisório, mas o que Ele preparou para nós é algo definitivo. E é interessante aqui, dentro desse planeta definitivo aqui, que você vai perceber que ele não tem o contraste do planeta provisório. Tristezas, né? Aflições, isso não vai ter mais. Então ali não haverá mais noite. Ali não necessitarão de lâmpada, porque Deus é aquele que ilumina o lugar. Não vai precisar de sol para iluminar aquele planeta, porque Deus será o próprio sol ali da justiça, né? E nós reinaremos com Ele para todo sempre, ok? Então nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos alcançar esse planeta definitivo. Em 8º lugar, nós perdemos o projeto humano. Gênesis 11, do 5 ao 7. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Esse episódio, ele está falando sobre aquele momento em que os homens estavam construindo aquela grande torre, conhecida como a Torre de Babel. Qual era o objetivo deles? Fazer uma torre que chegava ao céu, por se em algum momento ou outro Deus resolvesse destruir a terra novamente com um dilúvio, eles tivessem como fugir da ira de Deus, né? Então, qual que é o resultado da perda do projeto humano? Primeiro, a perda da comunicação. Veja que Deus falou assim, eles estão unidos, eles falam uma só língua, e se eles continuarem nesse projeto, tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Isso, você percebe que como é importante a questão da comunicação, né? Que hoje a gente vê uma quebra dessa comunicação. E essa é o que nós falamos da última maldição da queda. Deus intervém nesse projeto humano. Aí talvez você que está aí possa pensar o seguinte: cara, mas aí tem uma coisa errada, Misael, porque você falou lá inicialmente que Deus ele é uma comunidade e ele deseja que os homens vivam também numa comunidade, que ele vai lá e cria uma outra comunidade. Então, viver em comunidade, um dos aspectos principais é a comunicação. Por que Deus agora está intervindo, impedindo que eles tenham essa comunicação? A resposta é simples, porque o que eles estavam fazendo os afastava do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A redenção. Deus só tem um propósito, que é redenção, redimir o homem e redimir toda a criação. Veja que o propósito deles é criar uma torre para fugir de uma possível ira de Deus, né? De uma intervenção de Deus. Então Deus intervém porque o projeto dele estava ameaçado ali, né? Não sei se a gente poderia usar talvez essa expressão. Então, toda vez que o propósito de Deus estiver correndo um risco, Deus irá intervir. O exemplo disso, nós usamos sempre o povo de Israel, porque Israel é a nação eleita de Deus. Você vai perceber que o povo de Israel é uma nação muito incrédula, uma pessoa que viveu mais baixos do que altos em Deus. Mas mesmo assim você vai ver Deus de alguma forma protegendo esse povo e cuidando desse povo. Por quê? Porque era da linhagem desse povo que viria o Messias, que ele viria ao mundo para o resgate da raça humana. Então Deus de alguma forma protege muitas vezes, não porque o povo é bom, não porque o povo se submete a Deus, jamais. O povo às vezes andou muito mais longe de Deus do que perto.
Mas Deus tinha um projeto de trazer Cristo para o mundo, né, através de Israel. Então Deus aniquilou muitas vezes a nação para proteger o povo. Não porque o povo era bom, mas porque ele tinha um propósito, que era o propósito de redenção. Em nono lugar, perdeu-se aí também o projeto de Deus, né? Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Esse texto aí é bastante interessante. É que o Eclesiastes está olhando, né, debaixo do sol, e ele olhou o seguinte: no lugar do juízo, que tinha que ter juízo dentro daquilo que Deus havia criado, mas ele viu impiedade diante dos homens. E no lugar da justiça, que teria que ter justiça, ele viu iniquidade. Então, no lugar do juízo aí, ele tinha que ter visto o bem comum para com todos aí, né? Então todos deveriam ter acesso à saúde, o bem-estar, a segurança, a educação. Estamos falando de tudo aquilo que a gente pode ter nesse mundo, que todos deveriam, das suas necessidades especiais, deveriam ter, né? E ele vai ver impiedade, né? O que ele viu foi perversidade, maldade, né? E isso fazia com que as pessoas restringiam umas às outras de viver o bem comum para com todos. Então, algumas palavras, né, que a gente poderia usar aí, que a gente vê muito hoje acontecendo no mundo: atrocidades, barbaridade, crueldade, improbidade, iniquidade, né? Maldade, malignidade, truculência. Então é uma violência muito grande, muitas vezes com o objetivo de você se dar bem, mas você acaba impedindo o outro de também de ter as mesmas oportunidades que você. E uma análise que a gente faz desse versículo aí, né, que é justiça. Justiça deveria ter, que ele deveria ter visto aí, né, é o bem comum entre todos, né? Onde impera a comunhão entre as relações e não há opressão, né? Você vai ver Jó falando isso: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. E o que você vê muitas vezes dentro da nossa sociedade, do ambiente que vivemos, às vezes é um ambiente de muita opressão. E iniquidade, né? O Eclesiastes viu que as relações tinham sido corrompidas, que não apenas o bem comum para com todos, aquilo que todos deveriam ter acesso, né, para a sua sobrevivência, estava em crise, mas também o bem comum entre todos. Isso significa o seguinte, que no lugar da amizade havia o ódio, o rancor, e as pessoas viviam cada vez mais longe uma das outras. Tem pessoas que, por exemplo, ela evita viver dentro de um ambiente de coletividade, de amizades, de pessoas, pelo simples fato delas acharem que essas pessoas vão querer se aproveitar da sua riqueza. Então, como eu não quero dividir a minha riqueza, que é o bem comum para com todos, eu vou evitar a relação para com os outros, para que apenas eu desfrute daquilo. Então eu evito ter um relacionamento. Então o problema não é apenas externo, naquilo que eu tiro do outro para a sua sobrevivência, mas eu quero evitar também uma relação. A quebra do vínculo, né? De sermos de estarmos em comunidade, de estarmos em unidade. Então a nossa queda é muito mais profunda, porque não é apenas aquilo que é externo, mas é mais também aquilo que é interno, que está prejudicado pela presença do pecado. Então nós saímos do ambiente de justiça para um lugar de injustiça. Perdemos o projeto de Deus, que era o projeto de justiça, né? Então precisamos de um Salvador, porque precisamos recuperar o projeto de Deus. Em 10º lugar, perdeu-se a pericorese, né? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 6 ao 8. Então, primeira coisa que a gente percebe aí é que a nossa queda, a queda do homem não afetou simplesmente a criação e a si mesmo, mas também o ambiente de Deus. Deus vai precisar se movimentar do seu ambiente para vir resgatar a raça humana. E como isso vai acontecer? É o que nós chamamos da humilhação de Cristo, né? Primeiro, ele é humilhado, tornando-se a palavra. Então, em sua divindade, ele precisa tornar-se a palavra. Você vai ver isso no livro de João, ali no capítulo 1, né? Também ele torna-se em figura humana. Lembra que sempre a gente descreve como Jesus, quando está aqui, ele é 100% Deus, mas ao mesmo tempo é 100% humano. Ele precisa se despir-se da sua divindade para estar aqui também sendo humano, mostrando para nós o que é ser humanidade de verdade. Em terceiro, quando ele se entrega em sacrifício, né? A gente vai ver isso em Isaías 53 falando muito sobre isso. E em quarto lugar, essas humilhações de Cristo acontecem também através da igreja, né? A igreja, quando se submete aos propósitos de Deus, ela sofre essas humilhações, né? Ao ponto da própria Escritura diz de sofrer os restos das aflições de Cristo, né? Então, eu acredito que você possa ter entendido a profundidade da nossa queda, a profundidade do nosso pecado. Então aí nós colocamos uma lista para que você tenha na sua mente que o pecado não é algo simples, que o pecado não é algo que a gente tenha que relativizar, porque na verdade nós estamos num processo de redenção. Então nós precisamos de um Salvador, primeiro porque nós morremos, conhecemos a morte, né? Perdemos a identidade pessoal, perdemos o corpo, perdemos o planeta, perdemos o fruto do nosso trabalho, perdemos o ambiente, perdemos também o universo, perdemos o projeto humano e perdemos o projeto de Deus, né? E também perdeu-se a pericorese, que é o ambiente de Deus, que também ele foi afetado. E por isso nós precisamos então dar uma certa importância para aquilo que Cristo fez por nós, algo que a gente não conseguia de alguma forma resolver por nós próprios, ok? Que Deus possa aí abençoar grandemente a vida de vocês. Espero que essa breve exposição da palavra de Deus a respeito da profundidade da redenção possa ter esclarecido para você algumas dúvidas com relação a esse assunto. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui para meditar nas Escrituras.